Olá pessoal, boa tarde. Vamos falar hoje sobre aparências, a doutrina das aparências. Como é que eu vejo? Eu, por exemplo, quando estava na congregação, e muitos que aqui estão, conseguiram entender que a doutrina das aparências pode levar ao fracasso, à tomada de decisões erradas na vida. Às vezes, a pessoa sofre uma pressão psicológica dentro do templo com relação a doutrinas da denominação, doutrinas que dizem que é o que Deus quer através da Bíblia, comportamentos e uma pressão social dentro da igreja, onde as pessoas elas chegam na igreja com as vestes brancas, o testemunho irretocável. Quando você entra na congregação, existe um pressuposto cristão doutrinário de que a pessoa ela está limpinha, moralmente, sexualmente, espiritualmente. Ela ganha uma presunção de que tudo que essa pessoa fez, Jesus morreu na cruz, perdoou. E aqui eu não estou falando de debate bíblico, existem ótimos canais para isso. Essa discussão, sabe? O canal não é para isso, não adianta vir aqui no comentário, que o batismo não salva, o batismo não gera, não limpa pecado, não cura pecado. Eu não estou discutindo isso. Até porque esse assunto não estava na pauta de Jesus. Eu entendo que a doutrina de Jesus ela é relacionada de ser humano com relação a outro ser humano e com relação a si mesmo. A doutrina dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, é uma doutrina relacionada da pessoa, um pouquinho com os humanos, e a sua atitude com relação à igreja, à denominação, ao templo. Jesus não falou nada disso. Jesus não falou nada de templo. Jesus não organizou um templo. Jesus não organizou uma igreja. Então, a doutrina de Jesus, aqui neste canal, nós entendemos que Jesus Cristo é a única fonte de Deus Pai para com o ser humano. Porque sendo homem, era limpo e não tinha pecado. Paulo, mas Paulo também falou. Sim, Paulo falou. Mas Paulo era um grande pecador. Palavras dele. Que homem que sou, que o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, este eu faço. Então, ele não tem a pureza de Jesus. Então, é claro que a visão dele fica turva. A única pessoa que tem jarra limpa para distribuir água limpa é Jesus Cristo. É o único porta-voz. É o suficiente único. Não adianta querer colocar nesse ministério aqui. Esse ministério aqui não importa a quantidade, se é 1, se é 10, não importa. Nesta visão adamita nossa, não se coloca água
limpas em odres, água limpa em odre velho, odres sujos. Se todo ser humano ele tem pecado, então quando a água limpa passa pelo pecador, a água se suja, ela tem uma visão distorcida. A visão de Paulo com muitas coisas não tem nada a ver com Jesus. Então, mais prudente é nós que nos libertamos das doutrinas dos templos e dos homens, é não se alimentar da boca de homens, nem de pastor, nem de padre, nem de youtuber, nem de reformista, nem de ancião, de nada. Tão somente pegar alguns goles de água, não dá para beber toda a água, alguns goles de água recebidos da mão de Jesus, porque disse o mestre, aquele que eu der de beber não sentirá mais sede. Então eu não vou beber água da mão do apóstolo Paulo, eu vou beber da mão de Jesus. Sendo assim, não aceito palavras de apóstolos, de profetas. Ah, mas eles falaram a verdade. Eles podem ter falado a verdade, mas são homens impuros. Alguma coisinha errada tem, sempre. Palavra de Deus pura e infalível são as palavras de Jesus. É que é muito simples seguir Jesus, então as pessoas não querem, porque aí não envolve dinheiro, não envolve tempo, não envolve ministério, arrogância, o conhecedor bíblico. Quando ele aparece aqui, eu conheço a Bíblia. Ele fala da Bíblia assim, dando risada, né? Daquele que chega, aquele é um herege, aquele não entendeu nada. E a pessoa se põe numa situação de segurança, como se aquele conhecimento bíblico fosse o salvar. Só que o conhecimento bíblico é uma junção de apóstolos, de Jesus, né, que é o puro evangelho de Jesus, o puro evangelho de Jesus com apóstolos e profetas. Não tem como ficar puro. O evangelho de Jesus só é puro quando é falado da boca de alguém puro, que é Jesus. É assim que nós vemos. Não que a gente está aqui combatendo, não estou aqui combatendo o Paulo, nem os apóstolos, nem os profetas. Só estou descartando eles. Estão totalmente descartados na minha vida e de muitos que querem beber água da fonte limpa e não da fonte podre. Todos os homens são impuros e pecadores, inclusive o apóstolo Paulo. Então não tem como a água chegar pura num odre, né, numa visão humana, para interpretar a vontade de Deus. Ah, mas Deus inspirou. Não, Deus não inspirou ninguém a falar de Deus. O único que tem inspiração do Espírito Santo para falar de Deus é Jesus Cristo. Então ele falou, vou enviar o Espírito Santo para fazer lembrar aquilo que eu já vos falei. E não vou falar coisas que eu ainda não falei, mas vou revelar depois através de outros homens que são contra casamento, discriminam a mulher, essas coisas. Que entrega o pecador na mão de Satanás, como Paulo fez. Essas coisas aí para nós não servem. Então, água limpa só de quem é limpo. Ficamos com Jesus. E é tão leve, gente. Sai um peso nas nossas costas. Não tem mais que obedecer ancião. Não tem mais que obedecer sacerdote. Não tem mais que obedecer os estudiosos bíblicos. Eles falam do amor de Jesus. Falam do amor de Jesus, o puro evangelho, que nós não somos nada, somos um bando de trapo, de verme, de pecador, de tudo, e que a única coisa que salva a gente é Jesus. Quer dizer, põe a gente num estado miserável. E que a gente só tem uma salvação mesmo com Jesus. Mas Jesus não falou nada disso. Quem falou isso foram outras pessoas. Sabe, para a gente citar Jesus não precisa se colocar como um trapo miserável, né? Transformar a gente em trapo miserável. Mas é um merda, é um pecador de merda. Você não foi evangelho de Jesus e faz com aquela autoridade, sabe? Se não foi evangelho puro de Jesus, você não vai pro céu, seu coisa. Porra, mas calma aí, cara. Calma aí nada, é isso. O evangelho de Jesus é esse. Não concordou, vai pro inferno. Mas aí não é evangelho. Isso daí é vontade, né? Que esse pessoal que mexe com o templo e mexe com as algemas bíblicas, né? Uma vontade de mandar a gente pro inferno, né? Vai pro inferno. Por quê? Você não entendeu o puro evangelho. Sim, mas eu estudei o puro evangelho naquele outro canal. Então, mas lá não é puro. Mas ele falou que é, então. Não é. E aquele aí eu também puro evangelho. Meu alvo é o evangelho. Ah, é, tá. Tô mirando no evangelho. Mas quem tá mirando? Quem está te ajudando a mirar? Apóstolo Paulo. É sempre assim, alvo evangelho, puro evangelho, evangelho verdadeiro. E quem é que ajuda a mirar? É o apóstolo Paulo, sempre assim. Vocês não conseguem falar de Jesus sem falar de Paulo. Você está ali tranquilão, o evangelho de Jesus é o que salva. E que Jesus... Bem que Paulo falou. Estraga tudo, pô. Não dá para falar só de Jesus. No templo só se fala de Jesus, profetas, pessoas israelitas do Velho Testamento, que não tem nada a ver com os brasileiros.
apóstolos, israelitas e judaicos também, diabo, doutrinas de igreja e ancião. Aí a gente se liberta dessa coisa toda. Aí cai aqui fora, né, ficar escravizado aos verdadeiros evangelhos daqueles que nos ameaçam de morte se não aceitar o verdadeiro evangelho. Aí você vai em 300 canais. Os 300 têm um alvo, tem um evangelho puro, 300 evangelhos puros, todos diferentes. E todos vão para o inferno se você seguir o evangelho um pouquinho diferente. Fica difícil, sabe? Então é assim, então quando você, sabe, pegar 3 goles da água de Jesus, amar o próximo como a ti mesmo, quer dizer, amar o próximo diz assim, né, respeitar, respeita. Eu já diria assim, vamos respeitar. Ah, mas não tem amor nada, não precisa, não tem amor nada, ninguém tem amor. É um outro estágio, amar o próximo é um outro estágio. Então a gente tem uma capacidade mais reduzida que Jesus, é óbvio, então a gente não consegue amar todo mundo. Mas pelo menos respeitar já tá boa coisa é. Boa coisa é. Respeito. E depois, não julgar o próximo, julga a si mesmo. Quem é que vai julgar o próximo? Aí, não vai julgar o próximo é o quê? É um poder judiciário. Não vai ser ancião que vai julgar a gente tá livre. Livre de ancião, ai que desgraça, ser julgado por ancião. Eu faço, deixo de fazer segundo a lei brasileira e não segundo a cabeça tola do ancião. Mas o ancião não concorda, ele quer que a minha filha case e virgem, então vai dar ordem à filha dele. Se é que a filha dele obedece a ele, né? Porque hoje o que tem mais na igreja é os filhos bem rebeldes, né? Filhos de ministério. Eles fazem o que quer, viajam, casam com quem quer, ganham de lambuja ministério, é uma festa, né? Tosse de ancião é assim, né? Aí viver de acordo com a lei brasileira, tá ótimo. E quando a gente se liberta dessa. O inimigo tá aqui, Jesus está ali, e Jesus está vindo, esse negócio de Jesus está vindo com a mão na maçaneta, todo domingo. O cara tá 40 anos na igreja, tá ali vendo, Jesus está voltando, muito em breve será o meu voltar, muito em breve, muito em breve, muito em breve, pum, pum, pum. E os caras lá no bombardão, muito em breve, pum, 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 pum. Parece uma brincadeira, né? O cara vai cantando aqueles hinos assim, Jerusalém, Jerusalém. Cara, eu não quero ir para Jerusalém, cara. Eu quero ir para a Amazônia Celestial. Cara, Deus é muito mais brasileiro que o judaico, que Deus de Israel. Que Deus de Israel, cara. É Deus da Amazônia, o pulmão do planeta, cara. O pulmão, aquele região tá tudo árido, tudo seco ali, cara, cheio de pedra. Tem uns lugares bonitos lá em Israel, umas árvores bonitas, mas não vai comparar, né? Toda aquela região que sofre grandes conflitos, o pessoal tá lutando para encontrar um caminho de paz, que até hoje, por causa de Bíblia, tá todo mundo em guerra. Pulmão, cara, o planeta respira. Um pulmão, cara, um pulmão gigante, cara. Mas tá tacando fogo. Então, mas o pulmão tá aí, cara. Desceu no Monte Sinai. Aqui é Monte Sinai, cara. Se Deus desceu aqui, desceu na Amazônia. A sua conta, até Jesus ter ido para aquele pessoal lá. Eu devia ter vindo pro Brasil. Encontrar os índios aqui já dava muito menos trabalho. Jesus estaria vivo, né? Vivia até mais tempo. Mataram Jesus ali porque estava destruindo o sistema bancário, né? De pagar perdão de pecado com boi, com ave, né? O banco, né? Que era o templo, era um banco, né? Para perdoar as indulgências do Velho Testamento, né? Eles mataram Jesus porque Jesus estava quebrando o banco, né? O sistema religioso é um verdadeiro banco, como é até hoje, né? Se Jesus tivesse descido aqui na Amazônia, era muito mais fácil. Deixasse o evangelho para os índios, estava bom demais. Ninguém tinha levado Jesus para a cruz. Mas fazer o quê? Não sei porque Jesus fez isso. E deixou nós aqui no Brasil pregando a reforma. É uma desgraça, meu. Deixou nós aqui pregando a reforma. Ainda mais para a única igreja eleita, né? Mais difícil ainda, né? O que é bem mais difícil, né? A única igreja verdadeira, né? Esposa de Cristo, né? Não mandou a gente pregar nem para as amantes dele, né? Mandou a gente pregar para a esposa, né? A esposa de Cristo, a verdadeira, né? Roupa branca lá, CCB. É duro, cara. É duro, cara. Tem umas coisas que precisam esclarecer depois, chegar lá nas alturas, viu?
esclarece algumas coisas. Não bate, as coisas não bate. Aí já tem aquele hino pronto, né? Que hoje é mistério para nós, revelado não será. Vocês têm hino para tudo, é um analgésico para todas as dores de cabeça que a gente tem, né? E aí, você já, voltando por toda essa enrolada que eu dei, você, entrando aí, você já tá limpinho. Aí você tem vestes brancas. E aí você começa a viver, né? Aí vai vivendo, dá uma piscadinha pro organista, sempre organista, né? Piscadinha pro organista. Cuidado. Tem aquele homo, né? O homo celestial, né? O sabão do lavandeiro, que é a palavra pregada pelo ancião. Aquele homo, né? Chacoalha aquele homo, assim. Você tá lá, né? Aí você já tá namorando com uma irmã e... essa aqui assim, mas se fosse como aquela, né? E olha que você tá sujando as vestes. E o pior é isso, né? O pior que... Bom, o legal é que a gente pode sujar as vestes só em pensamento na congregação, não tem problema, né? O que você não pode é fazer o ato, ou ser pego. Se você fizer e nem for pego, você é considerado vestes brancas. O que tem de gente fazendo coisa errada na igreja escondido, que você chega na igreja e fala, cuidado para não sujar as tuas vestes, irmão. Tuas vestes, né? Vestes brancas na CCB é obedecer ao ancião, casar virgem, não sentir tesão fora do casamento, nunca, jamais, né? Nem pensamento. Não pensar aqui, não pensar ali, na verdade. Não divorciar. Não apoia, agora também não apoiar certos políticos, né? Não congregar em outras igrejas, que tem graça de Deus, mas não é para congregar lá. Tem a graça de Deus lá, mas, quer dizer, não tinha, agora tem. Mas não quer dizer que tem, que você vai pegar agora e vai casar, né? Aí você está com as vestes brancas. Não parar de congregar, ser firme e fiel a Deus na CCB até o fim. Dar-te a coroa da vida eterna. As vestes brancas. E você, irmão? O que aconteceu? Irmão, eu peguei a irmã lá e a gente, né? A gente transgrediu. Mas veja bem, transgrediu como? Veja bem, a gente, né, se atracou lá, irmão. E eu avancei um pouco assim, né, irmão? Sei, mas como é que foi? Veja bem. Veio aqui, voltou ali, apertou ali, fez ali, foi aqui, voltou ali, né, virou aqui, pulou. Mas veja bem, irmão, houve emoção? O que foi, irmão? Atenção. É o que eu tô pensando, é isso mesmo, atenção. Não. Fica tranquilo, irmão. Vamos orar. Não faça mais tal coisa. Sim, mas e a esposa do irmão? Como é que ficou? Mas ficou sabendo aí, mas... E aí, irmã? Irmã, agora eu vou ter que pedir divórcio, né? Então, mas não pode, né, irmã? Não pode. Mas como não pode? Ele pegou e deu um amasso na irmã lá. Deu um amasso, mas não pecou, né, irmã? Mas como assim? Mas ele não pecou. Ele pecou, ele me traiu, ele beijou, ele passou a boca aqui, botou a mão ali. Sim, irmã, mas não tem revelação, entendeu? Sim, irmã, mas se fosse a tua mulher, não, minha mulher fizer uma dessa, eu já levo divorcio, casa com uma 200 anos mais nova que eu. Né, esperto, pimenta no cu do outro que arde, né? Não arde, né? Mas nós temos que zelar da doutrina aqui. A doutrina, ela é santa. Nós somos pecadores, mas a doutrina é santa. Né? Nós somos pecadores, né? De pecador para pecador aqui, né? Mas a gente tem ministério, né, irmão? Não pode fazer nada, né? Fomos constituídos, né, irmão? Pra cuidar das coisas santas, né? E eu vou ter que ficar casado com esse filho da puta aí? Não é que eu vou ter que ficar casado, tem que esperar o tempo certo, mas Deus vai fazer uma obra. Deus vai me deixar viúva, né? Talvez daqui uns 200 anos, né? Eu vou ficar vivendo o resto da vida com esse canalha, esse vagabundo sem vergonha. Irmão, não fala assim do servo de Deus, né? Ele ainda é um servo de Deus, né? Né? Foi uma fraqueza, irmão.
Sim, não sujou as vestes não, né? Ô, o senhor tá pra lá. Você não sujou as vestes não, né? Não, sujar as vestes é quando eu tenho menstruação, entendeu? Não teve menstruação, mas teve, né? Teve um negócio lá, né? Que aconteceu, que saiu assim, né? Aquela coisa, né? Cheio, mas não é aquilo, entendeu? Então, mas ele, né? Ele o quê? Vai falar a palavra torpe pro ancião. É, gozou, mas não é penetração. Penetração no tema, que o gozou, né? E aí, como é que eu faço? Eu quero me divorciar, irmã. Então a irmã vai sujar suas vestes agora. A irmã pode fazer o seguinte, ó. A irmã pode divorciar, mas não pode casar de novo. Mas como assim? Eu não fiz nada. Ah, irmã, se a irmã divorciar, não pode fazer nada, irmã. É com a irmã e Deus, viu? Tá bom, vamos divorciar. Pô, passa 6 meses, né? E aí, irmã? Então, irmão, vamos me casar com aquele homem decente lá. Inclusive na Assembleia de Deus, senhor. Mas peraí, mas o seu marido, como é que ele tá? Conta pra nós. Não, ele tá lá, chama ele. E aí, paz Deus, irmão? Amém, irmão. Como é que irmão tá? Tô firme na graça de Deus, né? Como é que tá o inimigo? O inimigo tá bem, né? Já parou de me julgar na cara. Ah, e Deus perdoou? Deus perdoou. E tua esposa? Não, a esposa não perdoa. O que vale é Deus, né? A esposa que se for, né? E aí, irmão? O irmão já casou? Não, não, eu tô esperando na palavra. Deus mandou esperar na palavra de Deus aqui. Eu tô orando, irmão. Eu tô orando, ver o que Deus faz na minha vida, uma obra. E Deus tem falado com o irmão é temente a Deus. Eu tenho aquela fraqueza, mas... Não, mas fraqueza esquece. Jesus mandou... O irmão se sente perdoado? Me sente perdoado. E aí, Deus tem falado com o irmão na palavra? Deus tem falado que vai fazer uma obra, que Deus vai virar meu cativeiro. E o irmão, estou esperando o senhor, irmão. Tá namorando com alguém? Não, irmão. Em casa mesmo. Em casa mesmo eu resolvo meus problemas. Nossa, e irmã? Irmã, o cara pegou, dava maço na outra irmã. Eu não sou obrigado a passar por isso. Peguei, eu vou casar com a irmã da Assembleia de Deus. Falei, então. A irmã não pode, irmã, porque não morreu ainda. Não morreu, Deus não fez a obra, né? Não morreu e nem caiu no pecado, quer dizer, não casou. Mas, irmão, se você pegou o vagabundo lá, dando amasso no sofá, mas inclusive mandamos trocar o sofá, né? Trocou o sofá, mas o canalha é o mesmo. Então, irmão, mas ele não teve permissão, entendeu? Sim, não teve permissão, mas teve, mas quem gozou. Pois é. E as vestes? As vestes estão limpas, né? Deus mandou a palavra. Mas Deus mandou a palavra de Josué. Que estava com as vestes sujas. E aí Deus mandou trocar uma mitra nova, né? Mas eu chorei muito naquele culto. E Deus trocou tua mitra? Trocou minha mitra. Tô purinho, tô com as vestes limpas. Então, irmão, não pode casar de novo, viu, irmão? Irmão, vão todos vocês a merda, viu? Uma merda, viu, irmão? Fala assim que serve Deus, não, viu, irmão? Tá sem liberdade, perdeu a liberdade e a irmã tá com as vestes sujas. O irmão só falou que trocou minha mitra, me deu uma mitra limpa e eu tô aqui, tô mitrado aqui, tô esperando. Irmão, é o seguinte, segue, seja feliz. Pode casar, o irmão é livre, o irmão pode casar. O irmão volta a tocar, não tem amor de Deus, viu, irmão? Consulta sempre o ministério, viu? Não faça nada, você fala com o ministério. O irmão pode casar de novo, viu? Casa, busca a palavra, viu? Deus vai falar com o irmão. E a irmã amou o presente século, né? Vá pros quintos dos infernos. Né? Mas quem foi traída foi eu. Não, mas a irmã foi traída, mas foi uma fraqueza. O apóstolo Paulo nas epístolas já falou isso. Nós temos fraquezas, irmão, não é assim, ninguém é perfeito. Sim, mas aí, então, é isso que é o problema. Ai, que desgraça viver num lugar desse, gente. Quem que aguenta? Então, esse é o ponto da minha primeira fala do vídeo, para encerrar esse santo vídeo. Essa é a merda. Você, para ficar com vestes brancas na congregação, você tem que ficar com a sua consciência suja. Para você ter vestes brancas, você
tem que falar amém para a discriminação da mulher. E lendo os processos judiciais por aí, a congregação falando que respeita as leis brasileiras. E por acaso a lei brasileira apoia o nepotismo, apoia a discriminação da mulher, o preconceito, a invasão dos direitos constitucionais na vida privada, invasão na vida íntima, sexual e privada das pessoas, punir pessoas porque exercitou um ato jurídico. O divórcio é um ato civil jurídico, dentro da lei, ser punido por isso, no exercício de um direito constitucional. É para isso que a gente tem que falar amém? Para você ficar com as vestes limpas, tem que casar com quem é recomendável, não com quem você realmente sente. Para manter as vestes limpas, você não pode parar de congregar e levar a sua vida sem a vigilância sacerdotal, sem a vigilância da caríssima irmandade, que é uma beleza. Você não pode seguir as palavras de Jesus. Mas tem como é assim? Mas como é costumes de algum. Então, você está pegando palavras de Paulo. Jesus não mandou congregar em lugar nenhum. Jesus não falou, mas Paulo falou, então, mas eu quero seguir Jesus. Não tem como. Não tem como, né? Não tem como eu seguir Jesus e não seguir Paulo, né? Por quê? Porque Deus levantou Paulo, sim. Deus não levantou Paulo, Deus levantou Jesus, cara. Então, o nome de Jesus não precisava vir. Viesse direto Paulo. Para que Jesus ia morrer na cruz, cara? Fazer tudo que ele fez, se ele só falou um pouquinho, não falou o suficiente, então o ministério de Jesus é incompleto? Para satisfazer os caprichos sacerdotais eclesiásticos, eu vou ter que manchar minha consciência diante de Jesus e falar amém. Jesus não falou tudo que tinha que falar, falou depois. Ele falou que ia mandar a gente lembrar o que ele falou. E Paulo disse que Deus me revelou esse evangelho aqui, que o sacerdote tem dupla honra, digno de dupla honra. E Jesus falou que aquele que serve é o menor entre vós. Quem é dupla honra é o povo. Quem é maior é o povo, não quem que prega a vontade de Deus. Que Jesus falou, eu preguei tudo que o Pai mandou, eu preguei. Se tudo que Deus Pai mandou, eu preguei, como é que Paulo pregou mais alguma coisa que Jesus não pregou? Se Jesus falou que tudo que tu mandou, eu preguei tudo. Se é tudo, é tudo. Não é tudo. Faltou falar a uns Deus deu para bispo, outros deu para presbítero, outros Deus deu para evangelista, a uns Deus deu para apóstolo. Então, mas Jesus não falou isso. E Jesus falou que ele falou tudo, mas ele não falou isso. Ele não falou, mas Paulo falou. Então pega você e Paulo e vai a merda. Então pronto. Porque eu não vou seguir nada que Jesus não falou. Pega você, tua Bíblia, Paulo, cara, e não venha mais nesse canal. Porque aqui eu não vou endossar palavras de um homem, que eu nem sei, eu não tenho acesso a nada. Já é difícil a fé em Jesus, sabe? Baseado em tanta coisa que a gente vê a Igreja Católica ter feito. Então, o restinho de fé que a gente ainda tem, que é em Jesus, para manter limpo a nossa consciência, a gente tem que andar com as vestes sujas diante de vocês. Parar de ir na congregação para falar amém para a injustiça, para vocês é vestes sujas. Criticar, apontar o que vocês fazem para enganar as pessoas, nós somos vestes sujas. Criticar o ministério, no tópico diz, criticar o ministério é blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus não falou isso. Porque a gente fala o que Jesus falou. Jesus disse que a obra do Espírito Santo é que creiais naquele que Deus Pai enviou, Jesus Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. E vocês falam que a obra do Espírito Santo é a congregação. Quem combate a obra do Espírito Santo, congregação, blasfema de morte. Então, para a gente ficar limpo com vocês, a gente ficar sujo diante de Jesus. Quer ver como vocês são? Até a próxima. Preciso trabalhar agora.